18 horas 7 minutos. Olá você, muito boa noite. Começando mais uma edição aqui do nosso Giro Esportivo pela sua Rádio Nova Vida, que é sempre mais vida no ar. Logo após aí o Brasil Caboclo, né, com o nosso amigo Célio Silva, o Santista Célio Silva. A gente está chegando aqui para te fazer companhia e deixar você muito bem informado. Deixar você, na verdade, na cara do gol aí, né? Só para você finalizar e sair gritando gol, menino. Pois é. Por aqui também nosso Marlon Viana, que vai nos ajudar aí a trazer muita informação para você. Marlon, boa noite para você, menino. Tudo beleza? Tudo beleza, Cristiano? Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Vida. Um grande abraço aí para Marcelo, Nilson, né? E semana que vem também tá de folga, essa sexta-feira, né? Semana que vem acaba a folga aí, viu, meninos? Aproveita bem, meu amigo. Bom final de semana. E um grande abraço também ao meu amigo Shen, também, que fugiu pra roça, né? A gente vai falar de Shen já. O Shen não tá fácil não, né? Irresponsável. Tem que puxar amor de Deus, rapaz. Puxar a orelha dele, viu, meu amigo? Então, boa noite, muita novidade aí pro final de semana, né? Uma tabela do brasileiro aí que tá cheio de surpresa, e aí bora ver os jogos desse final de semana para ver se ainda se mantém ou se vai mudar alguma coisa ainda. Pois é, a Copa do Brasil também, né? Os jogos que aconteceram na Copa do Brasil aí, a gente vai falar já os classificados aí para a próxima fase, quem ganhou, quanto até aqui, os times que estão aí desde o começo, né? Da competição, desde a primeira fase da competição, tem alguns clubes que já passou dessa fase, chegou até as oitavas de final, né? Deu para ganhar uma graninha boa aí, né, Marlon? Deu, olha, 3 milhões de reais, né? Não é pouco dinheiro, não. Pelo menos alguns times, né? Alguns ainda não chegaram a esse 3 milhões ainda. Não sei como é que funciona essa matemática aí, mas é mafiosa também, viu? Mas aí, parabéns para os times que conseguiram, né? Como se diz, passar parte a parte, né? De fase a fase, para conseguir esse êxito. Agora a coisa já muda, de 3 vai para 5, vai para 6, né? Cada fase agora é mais gorda, né, Marlon? E até o final, 50 milhões de reais. É muito dinheiro, meu amigo. É grana, rapaz, que dava para mim pagar umas continhas, viu, Marlon? Dava para mim pagar umas continhas aí, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Você sempre tá jogando uma loteria dessa da Caixa aí, nem que seja, você sonha com o maior prêmio, mas se vier aquele menorzinho... Já tá bom demais, né? Já dá pra... Você ganha R$1, você comemora parecendo que ganhou um título mundial, né, velho? E a preocupação que você fala assim, quantos caras que ganharam, olha lá pra você ver, vai dar X pra cada qual, parece que até é você que tá naquele bolo. Pois é, rapaz, a nossa Giro Esportivo, edição desta sexta-feira, aliás, hoje é sexta-feira 13, mano. Você acredita nessas questões de sexta-feira 13? Você acredita nesse negócio gato preto? Não pode passar debaixo de escada que... Você acredita nisso, mano? Quem jogou futebol na vida tem sempre uma superstição, né? Sempre tem alguma superstição. Pode se machucar, aquela coisa toda. Não pode fazer isso, não fazer aquilo, entendeu? Mas isso é muito mais a cultura popular, né? Para mim, eu acho que o que vale é as suas ações, principalmente, né? Não é o que vem... O negócio do sobrenatural. O sobrenatural que vem aí, que você nem imagina como é que é. É igual o ranger de uma porta, né? Se você ficar com medo, aí você não abre a porta mais de jeito nenhum, meu. Às vezes é o vento, você confunde com outra coisa, né? Quem é cismado mesmo. Vê coisa onde não existe, né? Em nome do Grupo Robson Santos, atenção você de Brumado e também de toda a região, apresento para vocês Grupo Robson Santos Empreendimentos. No Grupo Robson Santos Empreendimentos você encontra aí muita qualidade e também bom atendimento, né? Trabalhamos com venda de fogos, também trabalhamos com cerveja, espetinho, locações de casas, no caso kitnet, e também alugamos mesas e freezers. Pois é, para mais informações entre em contato aí com o nosso amigo Robson Santos pelo 77, na verdade o tele-WhatsApp, né? 77999789825, 77999789825, presta atenção no serviço, né, Cristiano? Pois é o tele-WhatsApp aí do nosso amigo Robson Santos. É o Grupo Robson Santos Empreendimentos. Em nome também de Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você que está precisando aí de divulgação, coloque essa voz aqui para divulgar aí as suas divulgações, né? O que você está querendo divulgar, loja, festas, enfim. É só entrar em contato com a gente, fazer aí o seu orçamento, que a gente vai te atender com todo carinho.
77998102174 ou ouvintes do Conexão Popular, @gmail.com. 998102174 ou ouvintes do Conexão Popular, @gmail.com. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Em nome também de Poções e Bolos da Linde. Trabalhamos de segunda a segunda com bolos, tortas, bolinhos fritos de tapioca, mousse, marmitas e muito mais. Quer saber mais, né? Pois é, só entrar em contato aí com a Linde pelo 998-64-7115. 998-64-7115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, lá no bairro São Jorge. Belezinha? Em nome também do Fujão, né, rapaz? Do Fujão, já tá aqui, ó. Já tá aqui. Boa noite, Shen Mototáxi, tá na área. Se derrubar é pênalti e quem cobra é Gabigol. Tá aqui já, ó. Tá aqui já. Se o VAR tiver a favor também, né? Ó, olha aí, Marlon. Olha lá. Ó, olha lá. Boa noite. Tô de olho, bichinho. Tamo de olho nas suas ações aí, viu, menino? Presta atenção no serviço, viu? Grande Shen Mototáxi. Pois é, rapaz. Shen Mototáxi, menino que presta um serviço muito bacana mesmo aqui na nossa Brumado, na região também. Você que de repente tem suas contas para... Eu, por exemplo, eu pego minhas contas, Shen, se vira aí, rapaz. Se vira aí. E doido para pagar, né? E traz o troco. Traz o troco. E traz o troco, pois é. E aí a gente, é bom, mano, você ter um mototáxi de confiança, porque aí você pega documento, você pega dinheiro, entrega na mão dessa pessoa e tenha certeza que ela vai fazer o seu trabalho bem feito e mais, né? Vai pagar tudo certinho, entregar tudo certinho nas suas mãos, é muito bom, né? É muito bom, ainda mais que tem a vida bem ocupada, né? Nossa, a correria tá demais hoje, né? De uma hora para outra você acha, já deu o horário, já... Mas manda Shen, resolva, Shen, resolva seu problema e o problema dos outros também. Pois é, você pode até agendar aí, meu rapaz, as corridas com ele, né? Entre em contato aí com o Shen Mototáxi pelo 998-68-8768. 998-68-8768. Shen Mototáxi é o barrigudinho mais querido do Brasil, né, rapaz? Quando a gente fala assim que ele é o barrigudinho mais querido do Brasil, ele chega a ficar fofo, né? É tanto café lá que ele toma lá com você, café e bolo o tempo todo. Rapaz, falando sério, agora te saindo aqui da propaganda do profissional Shen, eu não tô aguentando Shen mais não, gente. Né? É gente boa, né? É um cara que é um irmão de Cristiano Santos, que Cristiano Santos tem na vida aí, mas é difícil, mano. Divide aí um pouquinho, rapaz. E ele reclama direto do café lá da tua casa. Ele fala que o café é muito ralo. E chega lá cedo, gritando, batendo na porta, né? E, rapaz, é complicado, não é fácil não, menino. É fácil. E o amor com aquele carro dele, rapaz. Ele tem um amor com aquele carro dele. Ah, meu Deus do céu. Grande Shen, tamo junto, menino. Shen é torcedor aí do Mengão, né, rapaz? Por isso que ele falou aqui, Gabigol, né? Se derrubar, danada. A camisa que ele comprou do Arrascaeta parece que deu uma secada na Arrascaeta danada, né? Arrascaeta, eu até tô pensando em não colocar Arrascaeta no meu cartola nessa rodada, viu, rapaz? Porque depois que Shen comprou a camisa lá e... Com o nome de Arrascaeta? Com o nome de Arrascaeta, meu Deus, zincou o cara, viu, rapaz? Pelo amor de Cristo, Shen. Faz assim, velho, esconde a camisa, né? Esconde. Então tira o nome de Arrascaeta, coloca de Gabigol. Coloca de Gabigol nessa rodada aí. É o nosso Giro Esportivo até às 19 horas aqui na sua Rádio Nova Vida FM. Quem chegou também aqui foi a mulher dos bolos, né? Minha linda Lindiná também tá por aqui com a gente. Beijo pra você, viu, amor? Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela companhia. Antes da gente entrar aqui nos assuntos, né? Da edição desta sexta-feira 13. Shen, você tem medo de sexta-feira 13 aí, rapaz? Cuidado, hein? Você tá na roça, dizem que aí tem um lobisomem que tá assustando todo mundo, viu, menino? Cuidado aí, cuidado. Ele gosta, diz que o lobisomem gosta de barrigudinho, viu? Então, cuidado aí. Se tiver gato preto, vai pro churrasquinho dele, viu? Se tiver um gato preto lá, ele joga no churrasco. Joga no churrasco, é desse jeito, rapaz. Cuidado, viu, Shen? Pois é, festa beneficente acontecerá neste sábado, dia 14, um forró seresta, né, em prol aí do tratamento de saúde do senhor Nestor Pindola da Silva. O local será no Clube da Terceira Idade Viva Vida e Viva Bem. Será a partir das 21 horas e o ingressos aí unitário por apenas R$15, mesa por apenas R$60. Para maiores informações, aí você tem que falar aí, né? Você entra em contato com o nosso amigo Claudio Nou, o Cal, né? Cal da Vila, pelo celular 99819-4162.
998 19 41 62, ou no dia do evento, né, no local aí, você adquire o seu ingresso. O clube fica atrás aí da UAB, ao lado da loja mecânica do bairro Santa Teresa. A todos agradecemos aí pelo apoio. É o nosso Giro Esportivo, edição desta sexta-feira, dia 13. Ui, meu Deus, que meda, que meda. Giro Esportivo no ar para você. Vamos logo então às informações desta sexta-feira para você que está aí ligado com a gente. Pois é, rapaz, já a gente fala de Copa do Brasil, mas vamos falar aqui mais um clube, né? Mais um clube entrou aí para a nova liga que vai, parece por tudo, por todas as coisas que vem acontecendo, os clubes vêm se movimentando aí, parece que vai ser realmente essa liga aí a tomar conta do futebol brasileiro, né? O Botafogo assina filiação à Liga de Futebol Brasileiro, que agora tem 10 clubes. O Botafogo assinou sua filiação à Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro, e se tornou o 10º clube a fazer parte da associação aí, sendo o terceiro carioca, além de Flamengo e Vasco, no Rio de Janeiro. As outras equipes já filiadas à entidade são Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Cruzeiro e Ponte Preta. Pois é, nos últimos dias, John Testor, que é o dono aí do Fogão, né, liderou as conversas para definir a que grupo o Botafogo se filiaria. Dono aí de 90% das ações do futebol alvinegro, o empresário americano optou pela adesão à Libra. Ele viajou para São Paulo na última quinta-feira para conversar aí com representantes da Liga e discutir os melhores modelos. Mais um então aí, Marlon, que agora chegou a 10 clubes, né, que estão aí ao lado da Libra, o Marlon. Primeiro que a CBF é uma verdadeira bagunça, né? CBF, isso é inegável. Corrupção, né? Muita Entra bagunça. presidente, sai presidente, né? A corrupção continua. E os clubes estão tentando fazer com o campeonato, né, com os campeonatos, com as rendas, com o patrocínio e tudo, é uma coisa muito pensativa para o lado de exclusividade, né, para os clubes de primeira divisão. Eu acho que o futebol brasileiro é muito mais extenso do que isso. Ele tem a primeira, segunda e terceira divisão, quarta divisão, fora alguns estados que são muito carentes financeiramente, né? Você vê muitos clubes do Nordeste, você só destaca 1 ou 2 clubes em cada estado, estourando, né? Você tem Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, né? Um CRB, um CSA, são os clubes que têm mais referência aqui no Nordeste. Agora, o restante são clubes que estão totalmente desprotegidos das federações, né? Eles praticamente disputam o campeonato. Você vê no futebol baiano a falta de irresponsabilidade de alguns dirigentes. Do hoje presidente da CBF. Isso, ele praticamente está lá um tapa-buraco na CBF, né? Ganhando bem, né? Fazendo a vida dele, e por falta de uma pessoa de punho, de verdade para impor, então você colocou um cara lá que vai ser alimentado por algumas pessoas que vão ficar falando por fora. Então, eu acho que esse também, para mim, não é o caminho, não é o clube se proteger. Na verdade, o clube tem que se organizar. Como o Botafogo agora mesmo, que, né, está conseguindo um bom patrocínio, está tentando tirar mais a politicagem, pensar mais no clube. Agora no Botafogo não tem esse negócio, benemérito tal, manda, não, é o Testo, né, rapaz? Então, principalmente que é um cara totalmente de fora do país, é um cara que simplesmente... É uma gestão profissional, né, Marlon? Todo mundo ganha para exercer aquela função, né? Isso. Uma determinada então, função. O futebol, eu acho, brasileiro era muito melhor você preocupar em estruturar os clubes do que ficar pensando em criar panelinhas para mim. Como houve o clube dos 13, que pegou o time de terceira divisão, jogou de volta para a primeira divisão. Bagunça então, eu total. acho que para mim não muda muito esse pensamento, não. Eu acho que os clubes deveriam pensar em estruturar suas próprias equipes com patrocinadores fortes e acabar com essa máfia de presidência e mais presidência nos clubes que acabam destruindo a imagem daquilo que foi criado com muita luta, né? E assim, rapaz, a gente torce também para que, claro que rivalidade, gente, a gente tem que dividir as coisas. Rivalidade é uma coisa. Agora, não querer o bem, por exemplo, o Rio tem 4 clubes grandes: Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Se esses clubes se unirem, o futebol carioca só tem a crescer, só tem a evoluir cada vez mais e mais. O futebol paulista, idem.
o futebol mineiro também. E assim vai para todas as partes, né, do nosso país. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Se todos os times se unirem, claro que cada um da sua maneira, né, colocando a sua maneira de pensar, evidentemente, né, mas sem aquela coisa de, eu quero mais, não, eu só vou reclamar quando o meu umbigo doer. Porque hoje, assim, um time é prejudicado pela arbitragem, ele faz um escândalo, vou lá, não sei o que, eu quero ouvir áudio, não sei o que. Aí quando o prejudicado é o outro clube e ele é favorecido, ele não se manifesta. Poucos se manifestam em relação a isso. E deveria ter uma união, não, realmente. Quando o Atlético Mineiro, por exemplo, jogou contra o América Mineiro na Libertadores, o América estava vencendo por 1-0. O Atlético Mineiro empatou num gol irregular. E o Atlético Mineiro, nas suas redes sociais, foi lá e falou isso. Deu apoio ao América Mineiro para que possa ter o VAR na próxima edição da Libertadores, que é um absurdo, né? Como na Copa do Brasil também, Na Copa do Brasil também não tem. Que distribui fortunas. E não tem o VAR desde o início. Não tem. Então, assim, tem que ter. Então, se todos os clubes não pensassem só no seu umbigo, talvez o nosso futebol, né, estaria aí em um outro patamar, vamos dizer assim, né? Cristiano, uma coisa rápida só para acrescentar nesse pensamento seu aqui, a visibilidade do futebol hoje é muito grande. Demais. Você tem uma transmissão de primeira e segunda divisão até terceira divisão. Você a segunda divisão hoje ela tem uma proporção maior do que tinha antigamente, né, mano? Muito. Então por exemplo, você pega um Juazeiro hoje, jogou contra o Bahia, contra o Palmeiras, o Juazeirense contra o Palmeiras. A visibilidade que um time desse já conseguiu. Fez 2 partidas boas partidas comparado a diferença de forças, né, que você tem entre um e outro. Então a visibilidade hoje no futebol baiano, no futebol que são transmitidas as partidas, então você tem recurso, tem condição de jogar mais propaganda, desde o momento que o clube dê confiança, que faz um projeto, né, o que acontece agora. A longo prazo. A longo prazo. Todos os times têm que fazer um projeto a longo prazo, porque eles não vão conseguir se manter, porque você sabe, 2 anos, 3 anos é de um time, daqui a pouco aparece 3 anos outro time. O exemplo que você está falando aí, questão de planejamento a longo prazo, o Atlético tá, assim, vem ganhando muitos títulos aí, tá joia, mas saiu o balanço do Atlético, ele deve quase 1,5 bilhão de reais. Então, assim, se esses investidores que estão no Atlético Mineiro hoje, tanto que o Atlético Mineiro já cogita a possibilidade de virar SAF também, já com medo disso acontecer, porque se esses empresários, se esses investidores falam assim, não, para mim já chega, para mim já tá bom, eu não quero mais investir no Atlético Mineiro, e sair, o Atlético Mineiro vai pro buraco, assim como o Cruzeiro foi, gastando dinheiro, fazendo contratos absurdos. Por isso que eu sou contra time fazer contrato com jogo, independentemente da qualidade, fazer contrato com jogador de 5, 6, 7 anos, eu sou contra. Para mim o contrato ele tem que ir no máximo a 2 anos. Porque se der alguma coisa errada na gestão, 2 anos passa rápido. Agora você faz 5 anos, você acaba deixando como aconteceu com o Cruzeiro, né, com a Arrascaeta e outros jogadores aí, e acabaram entrando na justiça e saindo, né, praticamente aí de graça para outros clubes. Tem a diferença de fazer um contrato de um jogador da base, né, um jogador da base, 16, 17 anos, jogadores que podem dar... Não, é diferente. Totalmente. Você pegar um jogador de quase 30 anos de idade e fazer 5 anos de contrato, né? Você vê que Daniel Alves veio para o São Paulo, né? Fez um contrato de 2 anos, mas daqui a pouco voltou para o Barcelona para fazer contrato de 1 ano, né? Para você ter ideia como é que era. Então, você vê os clubes que têm o pé no chão para se tratar essa forma de contrato. Então, o futebol brasileiro ainda está uma bagunça. Você não está tendo muito prazer em ver os jogos do Campeonato Brasileiro. Você não tem muito prazer. Você está dando mais prioridade em ver os jogos da europeia. A Premier League, né? A Premier League, a Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, é isso que você também. Mas a gente torce para ver se alguma coisa nesse meio mundo de tiro que eles estão dando para o alto aí acerta em algum lugar. Eu acho ainda que, assim como o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco agora, acho que a partir do mês de julho, o Vasco já vai ter um dono, né? Assim como o Botafogo tem hoje. Eu acredito que todos os clubes, independentemente de ser Flamengo, ser Fluminense, ser Atlético, ser Palmeiras, vai virar SAF também. Eu acredito que todo mundo vai nesse ritmo aí, principalmente porque hoje já é uma realidade. E outra, no Cruzeiro vem dando certo. O time do Cruzeiro está jogando bola e provavelmente
vai voltar para a Série A. O Botafogo, é nítido a melhora do Botafogo. A gente vê a melhora do Botafogo, né? Ambos estão classificados na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Pode ser coincidência? Não é coincidência, é trabalho, gente. É trabalho. Quando você trabalha de uma maneira profissional, você coloca profissionais dentro de um clube de futebol de qualidade, as coisas funcionam. As coisas realmente funcionam. Então, assim, eu acho que a tendência, né? Tem o Bragantino tem investidores. Não, o Bragantino é como se fosse uma SAF também, né? Que é vamos dizer, uma rede, né, Marlon? No mundo todo ele tem o RB Bragantino, RB Life. Ele tem diversos clubes pelo mundo aí, né? E o Bragantino é um deles. Então, assim, é um tipo de SAF também. É um tipo de SAF. Não acredito. Para quem conheceu o Bragantino, eu já tive a oportunidade de jogar em Bragança Paulista, né? Contra o Bragantino, na verdade. Então, era um clube normal, comum. Decaído. Um time formador ali, aquela coisa que toda. Ficaria, né, entre a primeira e a segunda divisão do Campeonato Paulista. Terceira. Hoje é a quarta força do Campeonato Paulista, até o Santos se recuperar, né? Hoje até, muitos dizem, como você disse agora, até passa, né? Fica ali querendo tomar o lugar do Santos ali na quarta força de São Paulo. Porque ele não tem torcida. Não tem torcida, Se ele tivesse ele tem uma pequena torcida. Ele tem a torcida da cidade, né? Cidade. De Bragança Paulista, mas o torcedor mesmo, assim como o Santos, como o Palmeiras, como num grande centro, São Paulo, na verdade, não tem, né? Porque geralmente as grandes torcidas estão nos grandes centros, isso é evidente, né? Você tem Flamengo no Rio de Janeiro, você tem Vasco, Fluminense, tudo Rio de Janeiro, você Bahia, Vitória, né, capital, Salvador, né, onde você tem a maior população, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, né, onde tem as grandes torcidas, Grêmios e Internacional. Então, grandes centros. Então, geralmente, o interior não dá para proporcionar uma grande torcida. Ele se torna um time alternativo. Você torce o Flamengo e você torce também para o Bragantino, porque você mora na cidade, né? Na cidade. É como Brumado aqui, Brumado. Se Brumado um dia colocar um time na Série A do Campeonato Baiano, evidentemente que os brumadenses, aqui tem Vascaíno, tem Palmeirense, tem São Paulino, tem todos os tipos de torcedores aqui. Mas eles vão torcer também, né, para o time que representa aqui a nossa cidade, evidentemente. 18h29 aqui na sua Rádio Nova Vida, esse nosso giro esportivo. Em nome de Cristiano Santos, a voz que divulga você. Em nome também de Shen Mototáxi. Em nome também do Grupo Robson Santos e em nome de Porções e Bolos da Linde. 18h30. Vamos falar então para você que está ouvindo a gente aí de Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, que teve alguns jogos que aconteceram. O Cruzeiro passou, rapaz, nos pênaltis, no sufoco, e o Ronaldo comemorou assim demais. Você viu a comemoração do Ronaldo? Parecia que ele tinha ganhado um título, mais um, né? Título mundial, né, rapaz? Mas é a emoção ali de estar recuperando um gigante do futebol brasileiro, né? Por algumas situações. Né? Primeiro que ele já foi jogador do Cruzeiro, né? Também, tem um carinho. Segundo, pelo fato do investimento dele. E terceiro, pelo retorno que vai ter para os cofres, na verdade. Senhora. Então, você juntou o útil ao agradável. Aquela música, eu tô rindo à toa, né, rapaz? Mas ainda está muito abaixo daquilo que a gente espera, né? Porque vai ser um trabalho de longo prazo, né, do Cruzeiro, para poder ele, primeiro, tentar retornar à primeira divisão. A Copa do Brasil vai ser praticamente uma preparação, né, para retorno dele. Se ele colher alguma coisa dentro da Copa do Brasil, é lucro, né? Sei daqui, o Ronaldo comemorou os 3 milhões. 3 milhões é grana, né, rapaz? É grana, né? Uma graninha boa aí, né? Mas ele tá certo, porque é um time que está em recuperação como o Cruzeiro. Isso ajuda muito e motiva o torcedor. Você motiva o torcedor, motiva também os jogadores, né, Marlon? O estádio estava cheio. Você vê a garra dos jogadores, mesmo sem muitos recursos, né? Você viu o jogador do Cruzeiro, que foi um resultado muito magro, na verdade, e daqui a pouco as penalidades, que foi um trem horrível, foi horroroso, tanto do lado do Cruzeiro como... Foi que nem hoje, uma sexta-feira 13, né? Foi horrível. Você rezava mais para que as coisas, na verdade, a bola não fosse para fora, porque estava difícil até acertar o pênalti. Tem hora que o cara baixava a cabeça e batia no meio, porque aí ele olhava... Fecha o olho e dá um bicão. Porque o cara olhava assim, pô, eu acho que
Tá mais fácil o goleiro tomar um gol no centro do gol do que tomar lateralmente. Fecha o olho e dá um bicuda, né? Mas e classificação? Babas antigamente. Classificação, meu amigo, pode ser até por escanteio. O importante é classificar. Ou até na moedinha, rapaz. O importante é passar, né? O importante realmente é passar. Vamos falar então, continuar falando, na verdade, de Copa do Brasil. Vamos lá então, continuar falando de Copa do Brasil para você que está aqui ligado no nosso Giro Esportivo. Pois é, rapaz, os classificados para as oitavas de final com domínio dos clubes da Série A. O tempo das zebras ficou para trás na Copa do Brasil, com os clubes da Série A dominando as oitavas de final da competição. Até agora, dos 14 times já classificados, 12 estão na elite do futebol nacional, número que ainda vai crescer, já que uma das duas vagas ainda em aberto sairá do confronto entre Bragantino e Goiás no dia 31. Além disso, o atual campeão Atlético Mineiro leva uma vantagem de 3 gols para o jogo de volta contra o Brasiliense, no duelo que ocorre no dia 22. Os confrontos das oitavas de final sairão em sorteio, ainda em data a ser definida pela CBF, com todos os 16 clubes podendo se enfrentar. Com isso, a possibilidade aí de clássicos é razoável. A CBF definiu previamente os dias 22 e 23 de junho para os jogos de ida, enquanto os duelos da volta estão agendados para os dias 13 e 14 de julho. Então, os classificados aqui para as oitavas de final, né? Os clubes da Série A: América Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Botafogo, Ceará, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Santos e São Paulo. Os clubes da Série B que conseguiram a classificação para as oitavas de final: Bahia e Cruzeiro. Jogos a serem realizados ainda nessa fase aí 3 da Copa do Brasil, né? A terceira fase, dia 22 de maio, o Brasiliense, como já dissemos aqui, recebe o Atlético Mineiro. O jogo de ida aí foi 3-0 para o Galo. Dia 31, Bragantino joga contra o Goiás. O Bragantino venceu por 2-1, jogando lá no campo do Goiás. As datas previstas aí para as próximas fases, como já dissemos aqui, dia 22 de junho, 23 de junho, 13 de julho e 14 de julho. As oitavas de final. As quartas de final vai acontecer aí dia 27 de julho, 28 de julho, 17 de agosto e 18 de agosto. Semifinais vão acontecer 24 de agosto e 14 de setembro. Final dia 12 de setembro e 19 de setembro, as duas partidas aí da decisão da Copa do Brasil. A nova premiação da competição, que é interessante, rapaz, com a Copa do Brasil afunilando, os valores das premiações aí por classificação vão ficando cada vez maiores. Agora o valor pago para cada equipe que avançar às quartas de final sobe para 3,9 milhões de reais. Disputando a competição desde a primeira fase, Cruzeiro, Ceará, Santos e São Paulo são os clubes que mais faturaram em premiações até agora, com um total aí acumulado de 7,67 milhões cada. Logo em seguida aparece o Atlético Goianiense com 7,18 milhões. Por terem entrado aí apenas na terceira fase, Bahia, campeão da Copa do Nordeste do ano passado, Botafogo, campeão da Série B, além de América Mineiro e Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, oriundos aí da Libertadores, acumulam 4,9 milhões de reais, uma vez que não tiveram direito às cotas das duas primeiras fases. Cotas acumuladas pelos clubes: 7,67 milhões de reais, Cruzeiro, Ceará, Santos e São Paulo, 7,18 milhões, Atlético Goianiense, 4,9 milhões, América Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Botafogo e também o Bahia. A Copa do Brasil, né, rapaz? A gorda Copa do Brasil, Marlon. É muito bom. Isso para os clubes, na verdade, né? Você pensa só, como é que esse dinheiro estava guardado há anos atrás, que ninguém falava sobre premiação de Copa do Brasil, né? E agora essa premiação aí e gigante, aparece, né? Praticamente aparece um valor absurdo, coisa que você nem Achei falando boa noite aqui, dizendo que vai tomar banho, Marlon. Você acha mesmo que o Chico vai tomar banho na semana? É ruim de acreditar. Ele está anunciando que vai tomar banho hoje para tomar banho amanhã, que é no sábado. Se ele está na roça, né? Ele vai tomar banho lá na lagoa, né?
Continua, Marlon, ele vai por tomar favor. muita... Então, essa premiação da Copa do Brasil serve de incentivo, na verdade, principalmente aos times pequenos, né? Mesmo que não tenha conseguido chegar, muitos deles não conseguiu, mas você transformar, por exemplo, 2 milhões com 1,5 milhão, que foi na fase anteriores, em rendas desses clubes é muito difícil fazer uma arrecadação, igual nós falamos. Só consegue fazer arrecadações em renda, na verdade, e patrocínio, são times que estão nos grandes centros da cidade. Como esses times não estão... E levar mais torcedor também para o estádio, aquela coisa toda, né? Isso. Então é difícil você chegar num estádio, vamos supor, no citei do Juazeirense, em Juazeiro, e cobrar R$ 100 numa entrada. É difícil que você consegue fazer essa cobrança no Maracanã, né, em São Paulo, em vários estádios, mas num estádio pequeno você mal consegue vender por R$ 20, R$ 25 o estádio, então é difícil você fazer. E quando você vê a torcida lá, você quer 10 mil pessoas, 5 mil pessoas que vão no estádio desse, e um time desse arrecada 1 milhão, por isso tem muito apadrinhamento em times pequenos que banca o time, principalmente que é aqueles times que vão para a Copa do Brasil. Porque o cara não, banca aquilo lá esperando um retorno. Se ele ganhar, ganha uma fortuna, um absurdo de dinheiro. Melhora a situação, né? Muito, muito, muito. Continua o Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo aí, e Palmeiras, Atlético, Flamengo como os grandes favoritos para conquistar a Copa do Brasil? Eu acho que sim. Ou pode aparecer uma surpresa aí de repente? Eu acho que é difícil. Pelo futebol que apresentou também as equipes, a dificuldade, todos tiveram dificuldades. Até mesmo o Palmeiras que acho passou, que passou fácil não, rapaz. E ele foi beneficiado pra caramba que o jogo não foi no campo do Juazeirense. Se o campo fosse, podia dificultar. Lá o campo, é complicado jogar. Aí teria que fazer igual o Flamengo fez contra o Alto, trocar o piso lá, arrumar o campo, fazer isso, fazer aquilo para poder jogar. Não, mas é verdade, porque é muito dinheiro. Por exemplo, o cara fala que o Flamengo gastou R$ 200 mil para poder arrumar o campo, para poder jogar, sendo que ele ia faturar R$ 3 milhões. Então é uma grana boa, o investimento é fora do comum. Então o Juazeirense deu azar contra o Palmeiras de ter pego o jogo em campo neutro, na verdade. Poder jogar na sua casa, né? E o resultado não foi tão fácil. Apesar que o Palmeiras tem muito mais time, mas o resultado não foi tão maravilhoso, tão tranquilo assim. Foi magricelinho ali, vamos dizer assim, né? 18h39, falar de Campeonato Brasileiro. Agora vai. Vamos lá então falar de Campeonato Brasileiro, começando pela Série B da competição. Vamos lá, né, rapaz? 7ª rodada em destaque para você que está aí ligado sempre com a gente. E a gente já te agradece pelo carinho, pela sua companhia. Vamos lá então. Nesta sexta-feira, daqui a pouquinho, às 19 horas, a Ponte Preta abre a rodada contra a equipe do Novo Horizontino. A Ponte Preta... Deixa eu buscar a posição da Ponte Preta aqui na competição. 10º colocado com 8 pontos. Já a equipe do Novo Horizontino, né? Novo Horizontino que caiu para a Série A2 do Campeonato Paulista, está ali na 7ª colocação, né? Na 7ª colocação com 9 pontos. Então é um jogo interessante aí, né, Marlon? Principalmente o Novo Horizontino com 9 pontos, na verdade, ele pode estar aí, chegar a 12 pontos. Pode entrar no G4, né? Pode entrar no G4. Se ele vencer, né? pode chegar aos 12 pontos e ultrapassar a Grêmio, o Sport. A diferença é muito mínima ainda, muito mínima com os clubes que o campeonato começou. Mas há anos, há tempo atrás, você já via times já na situação bem, está muito mais equiparado o campeonato agora. Eu vou falar o caso, por exemplo, do Bahia e do Cruzeiro, principalmente o Bahia, que foi um time que saiu na frente logo e automaticamente alguns resultados que o Bahia teve já deixou alguns times encostarem. Para você ter ideia, se você pegar agora, você falou, o 7º e 8º colocado, qualquer resultado se aproxima. Se aproxima dos líderes, né? Para você ter uma ideia, o CRB é o lanterna da competição com 4 pontos. Só que o 4º colocado tem 10, ou seja, são só 6 pontos a diferença. Muito pouco, realmente muito pouco. Total, então é muito prematuro ainda achar que... Fazer qualquer diagnóstico, né? Então... Que a campanha, que qualquer... Você sabe que time brasileiro, você tem 3, 4, 5, fica 10 jogos aí sem conseguir uma vitória, empatando, né, resultados ruins. Aí quando consegue, quando você vê, já passou um caminhão de time por você. Já. Entendeu? E assim, a gente tá vendo o Bahia aqui na primeira colocação, mas o jogo que o Bahia fez contra o Azures, né? Meu amigo, o Bahia passou um sufoco, classificou nos pênaltis, mas passou um sufoco danado, nem parece ser Bahia que disputa a Série B, né? Eu estava vendo, né, pelo YouTube, né, o jogo do Bahia, né, pela uma rádio transmitida de Salvador.
Aí e o pessoal torce assim, né? É engraçado demais. Doentemente, vamos dizer assim, né? E o cara, e o comentarista até falou um lance engraçado, que entre os piores jogadores do Bahia seria o goleiro, né? O Danilo seria o... Aquele gol que ele toma, Danilo. Não, fora os outros lances que ele saiu. Você que foi um cracaço, Marlon. A displicência. Assim, eu sinceramente não... Eu quero ouvir você, cara. Eu quero ouvir você, sinceramente. E ele, a sorte dele, que ele foi beneficiado também pelo goleiro das O goleiro também que ajudou bastante. Se inspirou no Danilo. Aí o cara falou pra você, mas você não pode botar Danilo não, porque nos pênaltis ele defendeu 2 pênaltis. Aí o cara falou, você defendeu? Não, a bola bateu na trave. Queimou logo. O pessoal não perdoa, né? Porque é difícil no futebol que você joga no campo daquele. Eu não sei se a iluminação é ruim, você julgar um lance daquele, né? O excesso de confiança, entendeu? O cara entrou com excesso de confiança. O cara não vai chutar dali, né? Não, essa bola não vai descer, não. De uma para outra, ela desce e pronto. O cara já está treinado naquele campo e já sabe qual é o efeito. Então, eu acho, principalmente, a displicência dele foi nesse lance, foi cruel. Pois é, 18h43, teremos também nessa sexta-feira Chapecoense recebendo o Sport. Chapecoense uma dos líderes ali da competição, vamos dizer assim, tem 9 pontos. Se vencer também esse confronto, entra, né? Na verdade, volta para o G4 da competição. Já o Sport está dentro dela. É um jogo realmente de 6 pontos aí. Se o Chapecoense conseguir o triunfo em cima do Sport, ela ultrapassa o próprio Sport, né? A tabela de classificação. Você vê como é que tá parelho aí essas disputas. Quando você fez a chamada aí desse jogo, Sport Chapecoense, parecendo um jogo de primeira divisão, né? Na verdade, rapaz, pela tradição já, pelo nome que já foram criados. Verdade. Então você vai ver. E outro clássico também que você vai ter. É um jogo interessante para acompanhar. Muito bom. E esse final de semana ainda tem Bahia e o Vasco da Gama também, outro clássico também, que quando soa no ouvido da gente como se fosse jogo de primeira divisão. No sábado, os jogos do sábado, o Criciúma recebe a equipe do CRB, jogo às 11 horas da manhã, né? Teremos também o Londrina contra o Brusque. A Tombense recebe a equipe do Guarani. O Sampaio Corrêa joga contra o Vila Nova. O CSA recebe o Operário. O Náutico joga contra a equipe do Cruzeiro. Jogo no domingo, às 16 horas. Esse jogo aí do Náutico contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está ali na zona de classificação para a Série A, é um dos líderes, né? Está apenas em questão ali de saldo de gols atrás da equipe do Bahia. Se vencer esse confronto e o Bahia não conseguir vencer o Vasco em São Januário, o Cruzeiro assume a ponta aí da competição. Mas é um jogo difícil lá nos aflitos, né, Marlon? Não é fácil jogar lá, não. É muito difícil. Eu acho que, para ser sincero, eu acho que dificilmente o Cruzeiro consegue arrancar. O gramado também ruim, aquele gramado. Assim, na verdade, o estádio dos aflitos nunca teve um gramado bom. Essa é a grande verdade, né? Engraçado, de todas as mudanças que você tem, né, com as arenas que tem, você vê um futebol muito mais leve, muito mais tranquilo. Quando você vai ver o jogo nos aflitos, parece que é um peso fora do comum. A gente volta no tempo e lembra daqueles babas que a gente jogava, né? E que a bola, que era, lógico, não tinha gramado e a bola... E pesava 300 quilos a bola, né? Quando molhava, já ficava pior ainda. Tá? Então, a dificuldade de jogar a bola, então o time tem que estar muito bem fisicamente. Para você pensar o jogo é difícil. E acho que um dos fatores que o Cruzeiro teve nessa classificação foi o desgaste. Você vê jogadores do Cruzeiro com cãibra em campo, ainda, né? Ele vai pegar possivelmente o técnico deva poupar alguns jogadores aí, porque é normal, né? Vai tentar, eu acho que o Cruzeiro vai mais pelo lado do empate ali, seria um bom resultado. Seria um excelente resultado aí, apesar que o Bahia, né, que briga aí com o Cruzeiro nesse momento pela liderança da competição, venceu o Náutico aí, mas venceu assim, ó, suou, né? Venceu, mas foi daquele jeito, num sufoco danado para vencer o Náutico. É a fase que o Bahia, né, passou no início, na verdade, mas é fase. Acho que o Bahia, ele não tem um elenco, aí a vantagem do Bahia é que é um time muito magro. O time do Bahia é um time veloz, leve, né? Rápido, muito velé, muito, e outra coisa, é um time... O que o treinador pede, os jogadores estão seguindo a risca, diferente de alguns outros times. Que dentro de campo não corresponde àquilo que o treinador pensa, né? Uhum. Então esse jogo entre Náutico e Cruzeiro acontece nos aflitos às 16 horas no horário de Brasília. O Náutico é o 11º colocado com 7 pontos. Se ele vencer aí, ele encosta no Cruzeiro, rapaz. Ele fica 3 pontos do Cruzeiro. Então, olha a importância desse jogo. Importante para o Cruzeiro que quer ser líder, importante para o Náutico que quer encostar no G4 aí
e continuar. Tão perto e tão longe. Tão né? perto e tão longe. Continuar aí, quem sabe, na sua missão de voltar para a Série A. Teremos também no domingo o Vasco recebendo a equipe do Cruzeiro. Esse jogo Vasco tá na tabela. recebendo o Bahia. Recebendo o Bahia, perdão. Vasco recebendo o Bahia. Esse jogo, a tabela estava lá no domingo, mudou para segunda-feira e voltou para o domingo novamente. Meu Deus, a CBF não tem nada para fazer não, né, rapaz? Como o cara da rádio falou, fingiu que foi e acabou no Acabou fundo, né? No fundo. No fundo. Mas esse jogo também acontece no mesmo horário aqui, Náutico e Cruzeiro, às 16 horas no horário de Brasília. Vasco em São Januário. O Vasco vem aí de uma vitória magra, mas importante, encostou ali no G4. Se o Vasco vencer, não ultrapassa ainda o Bahia na tabela de classificação, pode até entrar no G4, mas nos critérios ali de desempate, que o primeiro é número de vitórias, o Bahia vai acabar levando vantagem aí, caso o Vasco vença. Se o Bahia vencer, o Bahia distancia aí um pouco mais do Vasco da Gama, é como se abrisse aí 4 pontos, né, devido ao número de vitórias do Bahia na competição. Mas é um jogo interessantíssimo aí, pro domingão à tarde, hein, Marlon? Seria cruel jogar um jogo desse pro domingo, né? Para segunda-feira. 7 horas da noite. Você simplesmente... destrói o jogo, né? Não é o time por ser a atual fase do Vasco, a atual fase do Bahia. Mas o escudo, na verdade, a torcida, aquela vontade de ver alguma coisa diferente num dia de domingo, né? Por mais que você tenha alguns outros clássicos, mas é muito bom. Igual o cara da rádio lá de Salvador falou assim, que é muito bom voltar a transmitir o jogo domingo, já que nem Bahia nem Vitória estava proporcionando isso. Estava proporcionando isso, muito bom. Então, mas é muito bom. É muito bom. Um clássico desse seria bacana, cruel. É como você pegar Cruzeiro e Grêmio e jogar na segunda-feira também. Tem favorito aqui, mano? Mesmo o Vasco jogando em casa, a gente pode chamar o Vasco de favorito para esse jogo aqui? Não, o Vasco, eu acho que interessante que o Vasco até hoje, não acho que o São Januário não é a casa do Vasco até hoje. Está sendo difícil, né? Difícil, o adversário que vai lá, todo adversário dá morde, calor no Vasco demais. Dá um calor e o Vasco ainda não achou o futebol ainda. Mas a forma que o treinador do Vasco tem de jogar com o time, ali a limitação do time grande, né? É grande. Ele só tem isso para apresentar, ele não tem mais nada que apresentar. Não adianta ele inventar, porque se inventar vai ficar pior ainda. É perigoso, né? O Bahia, evidentemente, por tudo que aconteceu na Copa do Brasil, até os próprios dirigentes do Bahia, o técnico, enfim, deve tirar alguns jogadores, né, para essa partida aí, deve acontecer isso, porque o desgaste é muito grande, né, mas o Bahia não pense que, mas o Bahia vai tirar 1 ou 2 jogadores por causa do cansaço, vai ser jogo mole de jeito nenhum, meu amigo. Quem disputa um campeonato de 38 rodadas tem que ter elenco, e o Bahia vem demonstrando que quem entra, quem acaba tendo a oportunidade ali acaba indo muito bem, né? E muitas vezes você pega um jogo hoje que você passa a semana muito apertada, mas muitas vezes na outra semana você tem uma folga, né? Porque se trata, vamos supor, da Sul-Americana, então da Libertadores. Aí você não tem rodada, muitas vezes você não tem rodada durante a semana. Vai começar um período só de jogos aí agora, ninguém vai ter descanso mais, né? Então... pior para os times de primeira divisão, que está na Sul-Americana, que está na Libertadores. Estão em outras competições, é mais complicado. Pior, o Bahia está na Copa do Brasil aí, né? E tem as viagens, que é uma das coisas primordial, né? Que você sai de um determinado Brasil, é um continente, na verdade, você sai de um... O Cruzeiro, por exemplo, fez a viagem para Belém do Pará, rapaz, jogar contra o Remo, né? Primeira partida, você imagina, rapaz, o desgaste que é, né? É chão. Não é fácil. É chão. É chão, meu amigo. É chão. A distância acaba complicando muito. Na segunda-feira, para fechar essa 7ª rodada, o Ituano recebe a equipe do Grêmio. O Grêmio que também está aí na briga, rapaz, na luta aí para tomar essa primeira colocação aí, apesar que tá difícil nessa rodada, né? O Grêmio perdeu para o Cruzeiro por 1-0 na 6ª rodada aí da competição. Foi um jogo de 6 pontos, jogo direto, né? Jogo de duas equipes que vão brigar aí, sem dúvida nenhuma, pelo acesso até a última rodada. Mas, jogando com o Ituano, mesmo sendo lá em Itu, né, o time do Grêmio tem chance de vencer e, assim, é favorito, na minha opinião, Marlon. Eu acho que os times, igual você falou, encontros de time de 6 pontos, isso vai ser evidente. Você vai ver muitos jogos ainda, principalmente que a diferença de ponto é muito pequena mesmo. Nessa primeira fase aí. Aí depois você vai ver no meio do campeonato aquela queda de treinadores, aquelas mudanças, jogadores que rescindem contrato, aí você vai vendo a qualidade caindo, mas por enquanto, pelo fato da diferença estar mínima aí, vai ser um pega agora no começo. Você vê que duas derrotas levam você lá para baixo, agora 2 vitórias levam o Vasco. O Vasco é o único time que não perdeu na competição ainda,
mas o Vasco empatou muito, então isso prejudicou muito o Vasco. Talvez se um desses empates do Vasco tivesse sido uma vitória, o Vasco teria 13 pontos, talvez não, teria 13 pontos, estaria ali na terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas se mostra até aqui um campeonato bastante equilibrado, né? E eu acho que vai ser assim até o final, viu, Marlon? O lado bom do Vasco, com relação, você falou bem assim, poderia ter ganho uma partida, mas também uma derrota também joga o astral do clube para baixo. Então, o Vasco defende a invencibilidade, quer manter essa invencibilidade, então automaticamente deixa o grupo com mais confiança. Então esse negócio, eu ganho uma, perco duas, ganho outra, aquele negócio todo, mostra que o treinador não tem uma forma de jogar. Essa forma de Zé Ricardo, na verdade, é a forma que ele vai achar no campeonato e ele vai sustentar isso até aqui, quando sai ali, mas é complicado. O importante é ele permanecer com o time entre os quatro, que é mais interessante, né? O Vasco também deve fazer algumas mudanças para esse jogo aí contra a equipe do Bahia, né? Acho que deve colocar um time mais leve, porque o Bahia, evidentemente, um time mais leve, mas também ali com o meio-campo bastante marcador, né? Porque se der espaço para o time do Bahia rápido, principalmente no meio-campo, pode se complicar, né? O Bahia vai esperar no começo do jogo, a gente acha que vai ser isso, o Bahia vai esperar um pouco, vai sair no contra-ataque, esperar erros do Vasco aí, principalmente aquele comecinho aí, mas promete ser um jogo bastante interessante. O Bahia lidera com 13 pontos, mesmo número de pontos aí que o Cruzeiro, só que o Bahia tem 7 gols de saldo e o Cruzeiro tem 3. Por isso, o Bahia lidera a competição. O Sport tem 11 pontos, é o terceiro colocado, o Grêmio é o quarto colocado com 10, o Vasco é o quinto colocado com 10 também. Chapecoense na sexta colocação com 9, seguido do Novo Horizontino também com 9 pontos. O Operário vem em oitavo lugar com 8, assim também como o nono colocado, o Ituano. Ponte Preta é o 10º colocado com 8 também. O Náutico é o 11º com 7. O Brusque, 7 pontos também na 12ª colocação. E 13º Vila Nova também com 7 pontos. 14º Criciúma, 6 pontos. 15º CSA, 6 pontos. O Guarani é o 16º colocado ali com 6 pontos também. Na zona de rebaixamento, o Sampaio Correia 5 pontos, Londrina 5 pontos, Tombense também 5 pontos e o CRB segurando a lanterna com 4 pontos até aqui. É bom a gente lembrar, né, que é o CRB mesmo que tem um jogo a menos, ô Marlon? Ou tá todo mundo já pago aí os jogos? Não, todo mundo pago. Então todo mundo pago, né? Todo mundo com 6 jogos. Todo mundo já pagou os seus jogos, então tá todo mundo em dia aí com os jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Fala da Série A da competição para a gente fechar esta edição de sexta-feira do Giro Esportivo. Teremos no sábado, mais conhecido como amanhã, às 16h30, o Palmeiras recebendo a equipe do Bragantino. O interessante é que o Bragantino deve colocar um time modesto aí, já que tem um jogo decisivo pela Libertadores da América já na terça-feira. Então, o Palmeiras, que por jogar em casa já é favorito, se jogasse com um time titular, né, contra o time titular do Bragantino, se o Bragantino não jogar com o seu time aí, o que tem de melhor, o Palmeiras é mais favorito ainda, né, Marlon? O time do Palmeiras, na verdade, é a forma de jogar, né? O Bragantino tem um plantel assim, muito humilde, mas, na verdade, bem disciplinado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque vai ser um jogo também muito apertado. O Palmeiras pode fazer sua pressão, mas o time do Bragantino vai explorar contra-ataque. Você pode ter certeza absoluta. E os garotos, realmente garotos de qualidade. Né? Sobre o jogo contra o Corinthians, né? Eu acredito que ele deve entrar com parte do time e depois deve poupar alguns jogadores de acordo com o resultado. Se caso o Palmeiras estiver com resultado bom, ele vai tirar boa parte O Raul, por exemplo, né, que foi jogador do Vasco, ele está vindo de contusão já, né? E deve atuar nesse jogo aí. Já jogou contra a equipe do Atlético Mineiro, um empate, né? Adiantamento da 7ª rodada aí. Empate em 1-1, ele já atuou nessa partida e deve jogar esse jogo também, né? Deve jogar esse jogo aí. Agora vai depender muito da forma que o Palmeiras, na verdade, porque o Palmeiras já mudou. De repente pode poupar, ele já mudou um pouco. Também, você vê que o Palmeiras mudou. Antigamente ele partia muito no contra-ataque. Ele está sendo um time mais criativo agora, está um time mais solto. Ele está abafando mais, né? Ele está procurando. Está bem diferente o futebol do Palmeiras. Ele foi assim contra o Fluminense, né? O time do Palmeiras martelando aí em cima do adversário. O Ceará recebe a equipe do Flamengo também no sábado às 16h30. Jogo aí, o Flamengo entra pressionado demais. Assim também como o Ceará. O Ceará precisa aí vencer, né? Ainda não venceu na competição. Não venceu na competição ainda o time do Ceará. Precisa aí de uma vitória, precisa vencer. Aliás, já venceu, né? Venceu uma sim. O time do Ceará tem uma vitória, mas está ali na zona de rebaixamento, precisa
vencer aí, nada melhor do que vencer um time como o Flamengo, mas vai ser pedreira, rapaz, jogo duro aí para a equipe do Ceará contra a equipe do Flamengo, né, Marlon? O Flamengo não está sendo muito feliz no Campeonato Brasileiro, nos últimos 10 jogos, né, no Campeonato Brasileiro. A felicidade dele foi o jogo contra o São Paulo, na verdade, que ele venceu por 3-1, né, jogando que o muito São bem. Paulo tentou jogar com o Flamengo de uma forma que não era para ser jogada. E o Ceará automaticamente vai explorar contra-ataque, o Flamengo vai fazer pressão. Mas é muito difícil, porque a fase do Flamengo é difícil. A fase do Flamengo não é já fácil. Bala tudo, né? O Flamengo já está desandando, principalmente no setor defensivo do Flamengo, que ainda está batendo muita cabeça. Acho que o Flamengo vai penar muito nesse sentido defensivo, porque além dos jogadores machucados, né, automaticamente não está sendo muito feliz, com muito gol contra também no time. Então isso aí vai ser muito difícil. Para mim, esse jogo me cheira quase um empate aí. Eu também acho que vai ser 1-1 esse confronto aí, Marlon. Né? O Ceará necessita. Não é fácil jogar contra o Ceará lá, o Botafogo venceu lá, mas não foi um jogo fácil não, rapaz. Foi um jogo complicado, difícil. Até porque o gramado também do estádio lá Castelão, meu amigo, o Ceará reclama, o Fortaleza que joga lá também tem reclamado. Então um gramado muito ruim, muito duro, né? A bola não rola, a bola quica muito, então, mais um dificultador aí para a equipe do Flamengo, vamos dizer assim. Você tem estádio que a bola rola, eles procuraram grama alternativa, né? Você vê o jogo do ela mista, você vê o jogo também, do Corinthians, na verdade, como a bola rolava. É isso aí, o futebol tem que sair para isso, diminui o custo. Eu acho que essa tem que ser ter um pouco mais de rigidez nessa questão de estádio, né? De liberar o estádio para um confronto. É por isso que eu acho que deveria ter, principalmente aos times pequenos, dar o maior apoio para poder botar praticamente todo mundo na mesma condição. Isso, quer dizer, isso. você pega os campos... O Ceará tá disputando aí competições também, competições sul-americanas, né? Também, né? Então, nada mais justo que o Ceará tem um gramado também bom para apresentar um bom futebol, né? Mas é um jogo muito complicado esse jogo aí do Ceará e Flamengo, mas mesmo assim, eu acredito que, apesar de achar que vai ser um empate 1-1, mas o Flamengo, pela pressão que vem sofrendo, né, de repente pode conseguir conquistar os 3 pontos nesse confronto aí. O Atlético Mineiro faz o confronto contra o seu xará goianiense, né, rapaz? O Atlético joga às 19 horas lá na verdade, no Independência, né? Esse negócio de show no Mineirão, né? O outro jogo contra o América também foi um show no Mineirão. Agora, será que é um show também? Ele vai mandar o jogo aí no Independência, o time do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense. Esse negócio, por causa de show, é complicado, porque veio um time na Copa do Brasil que não jogou, foi o Palmeiras não, desculpa, não estou lembrado qual foi o time, que São Paulo, que jogou em Barueri, que liberou o estádio. O São Paulo estava concorrendo, estava disputando 3 milhões de reais. Né? E se perde a classificação? E se perde a classificação, perde 3 milhões. Será que é mais vantajoso do que o aluguel? O aluguel deve ter sido muito maior do que o valor da premiação. Com certeza. Entendeu? Então, eu acho que esse do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense, na verdade, também não vai prejudicar tanto o Atlético, porque o Atlético está mais do que acostumado. Ele passou um tempo, uma vez, só jogando lá por causa do lado financeiro, né? No Mineirão, que era muito complicado, né? Não estava dando muito retorno para ele. Mas eu acho que não acho muita dificuldade, não. O Atlético vai desempenhar um bom jogo dentro do... E o Atlético Goianiense vem demonstrando muita fragilidade aí, jogando fora de casa, né? Ele caiu muito. Caiu muito de rendimento aí. Muito. Tanto que está na zona de rebaixamento. O Internacional recebe a equipe do Corinthians. Teremos também no sábado o Fluminense recebendo o Atlético Paranaense. No domingo teremos o São Paulo no Morumbi às 16 horas contra o Cuiabá. O Curitiba também recebe o América Mineiro às 17h30. O Botafogo às 18 horas recebe a equipe do Fortaleza. O Avaí mede forças às 18 horas também do domingo contra o Juventude. E o Goiás recebe o Peixe, o Santos. Corinthians lidera com 12 pontos, Santos é o segundo colocado com 10, o Avaí também tem 10 pontos, é o terceiro colocado, e o América Mineiro tem 9 pontos na quarta colocação. Zona de rebaixamento, Ceará 3 pontos, Juventude 3 pontos, Atlético Goianiense 3 pontos, e o Fortaleza, que ainda não venceu, com 1 ponto até aqui. Por isso que eu confundi ali com o Ceará, que não tinha vencido ainda. Mas é isso, né, Marlon? Abração para você, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, bom final de semana. Obrigado, Cristiano. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nova Vida. E se Deus quiser, semana que vem, na quarta-feira, eu estou aqui de volta, viu? Um grande abraço a todos.
Pois é, eu estarei de volta também na quarta-feira, juntamente com o nosso amigo Marlon Viana, para a gente apresentar aqui mais informação, mais notícia do giro esportivo, do esporte no Brasil e também no mundo. Isso, deixar claro aqui que na quarta-feira, mas na segunda tem Nilson e Marcelo. Nilson e Marcelo vão estar aqui nos representando a você também, que está sempre ouvindo a gente aí, aqui no nosso giro esportivo. Abraço a todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, tá vindo aí a Voz do Brasil, e a gente se fala no domingo, a partir do meio-dia, com o nosso Conexão Popular. Abraço e até lá, se Deus quiser. Tchau. No balcão de importação, quando vier do exterior, em alíquota única para todos os estados e o Distrito Federal. Mano, muito bom. O ICMS é cobrado em apenas uma Ele passou rapidinho. Se Nilson não estivesse aqui, ele ia falar no final do italiano. Grande Marlon Viana, grande Marlon Viana. Se Deus quiser, estaremos aqui na quarta-feira. Na quarta-feira estaremos aqui, se Deus quiser. Mas na segunda-feira tem uns caras que tá aqui, né, Marlon? Nilson Marcelão. Marcelão aí. Marcelão vai estar por aqui. Valeu, Marlon. Bom final de semana. Boa, viu? Vê se tem saco de noite lá, viu? Traz um negócio bom pra gente aí, menino. Pede aí, Marlon. Um milhozinho. Não precisa mais a novilha não, porque ela não vem mais não. Não vem não, cara, não vem não. Você acha que ele vai trazer milho? Traz nada. Aquela novilha tá na novela Pantanal já. Valeu, gente, que Deus abençoe. Bom final de semana, tamo junto.